bom dia, um prazer enorme estar aqui e uma super responsabilidade, né? Porque tem um monte de colegas com os quais eu trabalhei que estão aqui me ouvindo, então dobra aí a minha responsabilidade. Na verdade, a minha ideia aqui é eu queria contar uma história para vocês. No fundo, eu vou focar no setor agro, mas eu vou extrapolar um pouco e falar de reputação. Eu acho que tudo está muito intrínseco, né? Então, eu vou começar no setor agro e vou contar, na verdade, uma mudança de cultura que aconteceu no mundo e que nós, comunicadores, gestores, enfim, precisamos olhar com outros olhos. Como é que a gente vai fazer as coisas daqui para frente? Para a gente deixar no final de ser mero executor, para se transformar num influenciador e fazer uma gestão de negócios que impacte as empresas. Então, se vocês acharem que, como eu vou falar muita coisa histórica aqui, contar histórias para vocês, quem achar que pode contribuir ou achar que eu estou falando besteira, pode levantar a mão. Viu? Porque a história é nossa, não é minha. Bom, não sei se todo mundo me conhece, mas rapidamente eu vou me apresentar. Eu sou Cristiane Malfatti. Hoje eu estou do outro lado do balcão, mas eu trabalhei quase 30 anos em vários setores. Comecei na Rio Knowlton, depois fui para Refinações de Milho Brasil, que na verdade se tornou Best Foods, e hoje a Unilever comprou, né? Trabalhei na Solvay e recentemente eu era a líder da área de comunicação, sustentabilidade da Suzano Papel e Celulose. Por isso que eu me sinto confortável em falar no setor agro, porque eu passei os últimos 12 anos tentando fazer as coisas de forma diferente, né? Então, por isso que eu acho que eu posso trazer uma bagagem aí para compartilhar com vocês. Além disso, minha formação, enfim, eu tenho formação tanto em sustentabilidade quanto em marketing, comunicação, que eu fui, ao longo da minha vida, precisando pegar outras expertises por conta das posições e das empresas, né? Então, mostra, assim, que a gente precisa realmente abrir aí o gancho e poder pensar de forma mais aberta, né? Eu não vou repetir o que o Luiz falou, mas, no fundo, queria só fazer uma contraposição aí. O setor agro, no final das contas, ele tem muita coisa interessante, né? Ele tem dados fantásticos. Só que a gente, no fundo, não consegue fazer esses dados vingarem. Opa, pulei. Peraí. Por quê? Se a gente pensar sobre esse ponto de vista aqui, puxa vida, olha quanta coisa legal, né? 30% do total dos empregos do Brasil, um faturamento de mais de 1 tri. Mas, assim, qual é o lado que a gente mostra que ele aparece mais? Né? E eu vivi isso muito, né? Então, o que acontece é que nós, trabalhamos muito e se preocupamos muito, na verdade, com o entorno. Então, a comunicação do entorno, o relacionamento do entorno, era o que a gente fazia na década de 80, 90, que era onde tinha as greves, onde tinha as grandes movimentações. A gente estava confinado num espaço e a gente cuidava disso aqui, era suficiente, né? Se a gente estivesse bem com as comunidades em volta, com o sindicato, né, com os ativistas, estava perfeito. Só que o que aconteceu foi que a coisa saiu do controle. Ela, na verdade, estourou as fronteiras, né? E ao passo que a gente vê, por exemplo, uma matéria dessa, Carrefour anuncia boicote de carne vinculado ao desmatamento legal. O que isso significa? Significa que chegou na mesa do consumidor. Então, atingiu as pessoas normais.
Antes a gente estava falando de desmatamento, da crise, da fábrica que não funcionava bem, ou do campo que tinha problemas. Agora, com o advento, né, da internet, com o advento das mídias sociais, deixou de ser confinado naquele espaço e passou a ser algo que estourou fronteiras, né? E aí que está a grande diferença, que nós precisamos olhar isso com outros olhos. E aí, só não falando de setor agro, mas falando de todos os setores, né? 2 casos recentes que aconteceram, né? Se a gente imaginar o que aconteceu com a Volkswagen, muito louco, né? Então, assim, virou uma bomba mundial. Os consumidores começaram a se questionar, será que vale a pena eu confiar naquele carro mesmo, se ele tinha todas aquelas questões relacionadas a ser alemão, sempre coisa boa, né? Ético, processo adequado, e de repente aparece uma questão dessa. E o presidente da Croton, né? Que numa conferência, não sei se todo mundo está sabendo disso, mas numa conferência, um painel de CEOs, ele numa alusão ali de querer falar o que ele fazia, como é que ele tratava a gestão, ele disse que recebia os consultores, pegava todas as ideias dos consultores e depois não contratava, porque eles não tinham verba, então eles usavam, né? E aí depois ele teve que se desculpar, mas assim, disse, tudo bem, ele usou as redes sociais para se desculpar, os mesmos canais, mas a imagem já estava complicada. O goodwill dele, né, de um presidente, de um cara que fez história, já estava abalado. Aquela velha história, a reputação você constrói ao longo do tempo, você cria créditos. E aí, num evento com uma imagem detonada, você vai perdendo os créditos. E para você reconquistar isso, precisa de tantos mais goodwills, né? Mas aí, na verdade, assim, as crises de imagem, elas sempre existiram, né? Ou confinadas, ou ali, ou aqui. Muitas vezes a gente nem ficava sabendo, porque o jornal da região, a gente tentava resolver o problema e ficava por isso mesmo. Quantas vezes eu tive que sair de São Paulo para ir na Suzano, para ir na Bahia, para resolver uma questão específica, ou quando eu trabalhei na Solvay, que teve um problema seríssimo numa fábrica, na década de 90, que eu tive que ir para Bahia Blanca. Hoje, se fosse, eu teria que resolver da onde eu estava, porque era algo que já tinha extrapolado fronteiras, né? Então, assim, essa pergunta me dá só uma resposta. O mundo mudou. E a gente ainda está pensando analogicamente. Essa é a questão. É isso que a gente precisa se adaptar. E a reputação, nós também estamos tratando ela ainda de forma analógica, né? E a grande resposta de tudo isso é que nós vivemos um tsunami digital, né? Nas nossas vidas, no dia a dia. Hoje, nós mesmos somos provedores das nossas próprias notícias, das nossas próprias formas de se fazer notar. Que antes a gente dependia. Se a gente for pensar hoje, os jornais, eles estão repensando tudo. Porque esse tsunami digital veio e varreu toda aquela forma de se fazer negócio. E aí, gente, eu queria dizer para vocês que a gente vivia, não sei o que está acontecendo, que o pointer... Onde é o pointer? Quem pode me ajudar aqui? Aqui, por exemplo, você falou que é laser pointer? É. É que acontece na tela digital, assim, você... Ah, é verdade, não aparece. Mas é o seguinte, é só para ver se vocês estavam prestando atenção. Nós vivíamos nessa década onde tudo era calmo, previsível, a gente sabia o que ia acontecer, a gente podia planejar. Só que agora nós estamos numa época onde tudo é em movimento, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que pode estourar. Então, a gente
tem que aprender a se adaptar. Isso vale para o ser humano também. Nós, como pessoas, empresas e pessoas. E aí vamos falar de empresas. As empresas eram assim. E agora elas têm que ser assim. Elas têm que ser humanizadas, mas elas também têm que estar ali tentando fazer a coisa acontecer. E aí a gente virou isso. Vocês concordam? Na verdade, o Luiz fez uma super abertura sobre o setor e o Guilherme falou de todas as... O Guilherme e a Kate falaram de todas as ferramentas. E eu acho que é um pouco isso, do ser poder distribuir as informações que ele quer, entendeu? Não adianta, não tem mais aquele lance, se você pensar dentro de uma empresa, a empresa manda a informação e o colaborador tem que aceitar. Eu faço parte de só uma ressalva aqui, eu faço parte de um grupo na Abracom e a gente fez um trabalho, há um mês atrás, que era o Uber da comunicação. E o que poderia mudar sob o ponto de vista das pessoas, da comunicação interna especificamente, deixar de só mandar a informação e fazer com que as pessoas participassem disso, porque é isso, é a uberização, né? E as pessoas não sabem, e acho que vocês deram um exemplo bem legal, que é isso mesmo, deixar a pessoa ser a protagonista. Porque a partir do momento que cada um tem um celular na mão, pode muito bem não captar as informações da empresa, eu quero que a minha informação... Então, eu acho que isso é o pulo do gato da gente saber o timing de passar e também de receber. Eu acho que vocês estão fazendo bem legal. E aí, eu queria mostrar para vocês, não sei se todo mundo conhece. Vocês conhecem? Vocês sabem de quem é essa mensagem? Essa mensagem mudou o mundo. E aí eu vou contar uma história para vocês porque que essa mensagem mudou o mundo. Deixa eu ler que talvez esteja... Estou viajando, mãe, perdoe-me. Reprovação e culpa não vão ser úteis. Estou perdido e está fora das minhas mãos. Perdoe-me se não fiz como você disse e desobedeci suas ordens. Culpe a era em que vivemos. Não me culpe. Agora vou e não vou voltar. Repare que eu não chorei e não caíram lágrimas de meus olhos. Não há mais espaço para reprovações ou culpa nessa época de traição na terra do povo. Não estou me sentindo normal e nem no meu estado certo. Estou viajando e peço a quem conduz a viagem esquecer. Essa mensagem, não sei se dá para vocês lerem, é de Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi foi o que começou a questão da Primavera Árabe. Ele ateou fogo em si mesmo, jogou tiner no corpo, tá? Por que isso? E ele que foi o protagonista da queda de poder na Tunísia, no Egito e na Líbia. Tudo começou com ele. E hoje a Síria está nesse pé que está por conta disso. Porque ele era um comerciante de verduras e frutas perto de Tunis, capital da Tunísia. E ele foi vender, ele na verdade sustentava a mãe e a irmã. Ele foi vender as frutas e verduras dele lá um belo dia e chegou uma fiscal, mundo árabe. Chegou uma fiscal e tentou extorquir dinheiro dele para pagar a propina. Ele ficou assim, falou que não ia pagar, teve um piti. Só que o que ela fez? A fiscal pegou e derrubou todas as frutas e verduras dele. Ele perdeu o ganha-pão dele. Aí ele foi lá no condado, governador, enfim, e foi reclamar. Primeiro que ele se sentiu super humilhado, que uma mulher no mundo árabe fazia aquilo para ele, primeira coisa. Segundo que ele perdeu todas as frutas e as verduras que ele tinha para vender durante uma semana, um mês. E o tal do governador nem olhou para a cara dele. Continuou lá escrevendo. E ele falou para ele, olha, se você não olhar para mim, eu vou fazer uma coisa, você vai se arrepender. O cara não deu nem... Saiu, comprou... Primeiro ele escreveu essa mensagem para a mãe dele, postou no Facebook, foi para a praça pública, lá de onde ele tinha a tal da banquinha, jogou tiner no corpo
e pegou fogo, pôs fogo em si mesmo. Essa mensagem dele foi vista por milhões, trilhões de pessoas. Essa mensagem dele mudou o Facebook, tirou aquela coisa da urkutização, daquela coisa de falar, da gente falar de nós mesmos. Começou a ser trabalhada de forma de causas sociais. A partir daí, ele morreu, dia 17 de dezembro, ele morreu, de 2011, me parece. Mas ele, o Ben Ali, foi até visitar ele no hospital, ele ficou um mês, parece que internado. Mas a revolução foi tão grande, porque primeiro as pessoas viram um canal, o jornal não podia, era controlado pelo governo, um canal de se manifestar, porque outras pessoas também eram extorquidas. E ali elas viram uma forma de poder reivindicar, e não tinha controle. E aí o Ben Ali também teve que desistir do governo. Depois de 30 dias, isso se alastrou para o Egito, porque tinha prática semelhante. O Mubarak também, depois de 30 dias. E depois de 60 dias, o Gaddafi foi encontrado numa vala de esgoto e foi fotografado por um celular, colocado na rede. Então, se a gente pensar que o mundo árabe se modificou por conta de um post no Facebook, é muito louco. E aí, na verdade, é isso, né? Hoje as pessoas têm na mão o gatilho da revolução. E aí a gente precisa pensar como é que nós vamos fazer as coisas. Não existe mais essa forma analógica de se fazer as coisas, né? E isso implica em tudo, na imagem, na reputação, na forma de fazer negócio. E aí a gente acabou entrando num mundo que é um pouco isso que eu falei, né? Acabou a desintermediação. Não tem mais intermediário. Mesmo internamente, mesmo externamente, fazer comunicação hoje é uma arte. Porque não existe mais, ninguém quer mais um intermediário, porque a pessoa é a protagonista, né? Porque não tem hora para acontecer. O limite da velocidade eu boto, o limite que eu quiser, quando eu quiser, né? E aí, qual é o papel do gestor nesse cenário? O que nós podemos fazer, né? E aí, na verdade, eu acho que está muito focado na influenciação, né? Inspiração. A gente tem que inspirar, a gente tem que ajudar esse cenário a fazer sentido. A gente tem que fazer com que ele tenha um desenvolvimento, sermos promotores desse cenário. E aí aqui eu trouxe um pouquinho da metodologia que a gente costuma trabalhar, né? Que na verdade eu trabalhei a vida inteira, ou tentei trabalhar a vida inteira, que é o seguinte: no fundo, na escola a gente aprende esses dois pilares, né? Que as empresas têm que ter propósito, tem que ter uma razão de ser e fazer promessa. O que é fazer promessa? É as nossas campanhas, seja publicitária, seja de comunicação, seja o que for. Isso que a gente aprendeu a fazer. Na verdade, nós precisamos nos focar nesses outros dois pilares e ajudar a corporação. Por isso que eu estou falando que é uma sustentabilidade do negócio. A gente precisa ter perenidade. E aí, o que é fazer bem, na verdade? É a empresa ter processos adequados, ter gestão, fazer as coisas direito, que não adianta a gente ter um propósito, quero fazer isso, quero ter essa missão, quero ter esses valores primeiro, e, por exemplo, chamar a gente para trabalhar lá dentro que não comungue desses valores. Se a gente falar que integridade é um valor e as pessoas que a gente puser dentro de casa não forem íntegras, nós já temos um problema. Fazer bem feito, eu acho que é um sine qua non. E a promessa, ela continua sendo importante, mas a gente precisa ter a experiência, a percepção. Não adianta as pessoas não perceberem que a gente faz bem feito e que a gente tem propósito. Se elas não perceberem isso, o resto tudo cai por água abaixo.
Hoje, a experiência do cliente, do consumidor, do colaborador, de qualquer stakeholder prioritário, é o que faz a roda girar. Né? E a marca, ela está nesses 3 pilares. E aqui, experiência e percepção, gente, é relacionamento. Né? Se a gente não tiver relacionamento, isso daqui também cai por água abaixo. E aí a reputação é quase que transversal. Né? Para você ter uma reputação forte, inabalável não, mas que tenha muitos goodwills, ela precisa passar por esses pilares. E aí eu deixo claro, então, nesse ponto, o que é importante a gente trabalhar esses 4 pilares. Era isso que eu tinha para contar para vocês, espero que tenha ajudado e estamos aí à disposição para perguntas, dúvidas.